O cabelo tá muito bom. E aí, pessoal, vamos lá. Fala, galerinha, tranquilos? Na aula de hoje, a gente vai retomar aquilo que a gente começou na aula passada. A gente viu na aula passada o começo de ligações interatômicas, a gente falou sobre as ligações iônicas, discutimos ali o que é ligação iônica, por que os átomos fazem ligação iônica. E eu vou aproveitar que vocês estão empolgados hoje, bora ver se alguém está empolgado para me responder aqui também. Alguém pode me dizer por que os átomos fazem ligações interatômicas? Fazem ligações entre si? Para conseguir ficar estável, né? Boa, é isso aí, Leandro. KKK. Os átomos fazem ligações para ficarem estáveis. E como que eles ficam estáveis? Na prática, na regra, assim, na teoria, eles ficam estáveis com 8 elétrons na camada de valência, que é a regra do octeto que a gente conversou lá, que os átomos ficam bonitinhos, ficam estáveis, ficam felizinhos, naquele pique, né? Ninguém sabe. E aí, eles vão acabar fazendo ligações interatômicas para atingir essa regra do octeto e ficando estáveis. Na ligação iônica, que foi a que nós vimos na última aula, são aquelas ligações que são entre o quê? Quais são os tipos de elementos que estão interagindo na ligação iônica? Metais e ametais? Boa, Fernandinha. A gente vai ter os metais, que na ligação iônica vão ser, na grande absurda maioria das vezes, vão ser os cátions, vão doar elétrons, vão ficar positivos, e os ametais, que na grande maioria das vezes vão ser os ânions, que vão receber elétrons ficando negativos. Tá bom? Na ligação iônica, no geral, é isso que você tem que saber de características próprias de como acontece a ligação. Mas aí, a gente vai dando andamento aqui, e aí a gente vai ter uma fórmula específica da ligação iônica que vocês têm que aprender. É a fórmula eletrônica. Tanto a ligação iônica como a ligação covalente têm fórmulas especiais. Na ligação iônica, a gente vai ter essa fórmula eletrônica, que vai ser a fórmula eletrônica da ligação, que vai ter como foco a disposição de elétrons. Como assim, Pita? Disposição de elétrons? O que você está falando, velho? Disposição de elétrons é o movimento dos elétrons. O elétron, ele tem um átomo doando elétron e tem outro átomo recebendo? Tem. Quem é o átomo que está doando? Quem é o átomo que está recebendo? Para onde? Para quem está indo? Quem tá ficando com mais? E é basicamente isso. Você vai na fórmula eletrônica, você vai dispor quais são os átomos que estão ali fazendo essa ligação e vai apontar quais elétrons que estão sendo deslocados da onde para onde. Aqui, ó, no óxido de potássio, no K2O, a gente tem 2 átomos de potássio. Nesse caso, é uma ligação iônica que tem 3 átomos envolvidos, né? 2 metais e 1 ametal. E os 2 átomos de potássio estão doando cada um elétron para o oxigênio. Aí eles estão ficando com 8 elétrons na camada de valência, né? Meio que está diminuindo uma camada, ficando com 8. E o oxigênio também está ganhando mais 2, ficando com 8. Ou seja, todo mundo ficando estável. E aí a gente vai ter... assim você representa uma fórmula eletrônica. Vamos botar os átomos que estão interagindo e da onde os elétrons estão indo. Da onde para onde? Do potássio para o oxigênio. Com setinha mesmo. É assim, fórmula eletrônica com setinha. Aqui no cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha. O que tem? A gente tem o sódio e o cloro. E aí a gente tem os elétrons do sódio indo para os elétrons do cloro. É importante também você botar os elétrons que já são da camada de valência daquele átomo que está recebendo. Ou seja, o cloro, ele é um metal. O cloro, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Aí, esse elétron que está no sódio está indo compor os outros 7 do cloro, que está ficando com 8. É importante também. Aqui, no cloreto de magnésio, a gente tem 2 elétrons do magnésio indo para 2 átomos de cloro. Ou seja, cada elétron do magnésio indo para 2 átomos diferentes, o que é possível também. Tranquilo? Então a gente tem um MgCl2. E aí, fórmula de um composto iônico. Essa aqui é uma fórmula eletrônica. Essa aqui é a fórmula do composto, que é como se fosse a fórmula molecular. Apesar de nós não chamarmos os compostos iônicos de moléculas, a gente vai meio que... o termo certo não seria moléculas. A gente vai falar aqui moléculas só para vocês não confundirem muita coisa. Mas o termo correto não é moléculas, só para vocês saberem, terem essa ideia. A gente chama só de fórmula do composto. O composto iônico é um composto. E aí ele vai ter uma forma de organização. E essa forma de organização é isso aqui, ó. Esse K2O é uma fórmula, como se fosse a fórmula molecular do composto iônico. É o que está representando como o composto está organizado. 2 átomos de potássio e 1 átomo de oxigênio. Pita, mas não tem número ali do lado do oxigênio. Se não tem número, é porque é 1. Beleza? Então tem o K2O. O cátion sempre vai ficar na esquerda, que normalmente é metal, e o ânion sempre vai ficar à direita, que normalmente é o metal. Então, a gente tem o K2O, sempre que tem 2 átomos de potássio e 1 átomo de oxigênio.
aqui o MgCl2. Peraí, Pita. MgCl2? Por quê? E esse 2 mais aqui, e esse menos que está aqui do lado do cloro, o que significa? Esse 2 mais e esse menos, eles são as cargas elétricas do átomo. O magnésio, ele está perdendo 2 elétrons. Lembra aqui na questão, aqui, ó, no MgCl2? O magnésio, ele está perdendo 2 elétrons. Se ele está perdendo 2 elétrons, ele está ficando com carga positiva 2 mais. Concordam comigo? Se ele está perdendo 2 elétrons, ele está ficando com carga positiva 2 mais. E o cloro, se ele está ganhando um elétron, cada cloro está ganhando um elétron, ele está ficando com carga negativa 1 menos. E aí, quando a gente vem aqui, ó, esse 2 mais significa que é a carga elétrica do magnésio, e esse menos que está aqui pequenininho é a carga elétrica do cloro. Pita, mas o cloro está recebendo 2 elétrons. Não, cada átomo de cloro está recebendo 1 elétron. Os 2 átomos juntos recebem 2. E é por isso que tem esse 2 aqui embaixo, ó, que significa que são 2 átomos de cloro e 1 átomo de magnésio. Para vocês organizarem esses mais, esses menos, esses números, normalmente tem esse macetezinho aqui, ó. A carga do cátion sempre vai ser a quantidade de átomos do ânion. E a carga do ânion sempre vai ser a quantidade de átomos do cátion. Como assim, ó? Tá vendo que a carga do cátion aqui é 2 mais? A quantidade de átomos do ânion, então, vai ser 2. Tá vendo que a carga do cloro é menos 1? Então, a quantidade de átomos do magnésio vai ser 1. Isso é bem comum. Você vai ter essa meio que operação cruzadinha. É um xizinho ali, né? Como se fosse uma regrinha de 3. E aí, essa multiplicação sempre vai ter que dar certo. No caso aqui, no K2O, eu tenho que esse 2, que é a quantidade de átomos de potássio, é a carga do ânion menos 2. Ou seja, eu tenho 1 átomo de oxigênio menos 2. Tanto que o átomo de oxigênio está recebendo 2 elétrons. E a carga do potássio é mais 1, aqui nessa fórmula molecular. Agora, não, até aqui, alguma dúvida? Alguém teve alguma duvidazinha? Ô, Peter, deixa eu te perguntar um Pode negócio. perguntar. Por exemplo, o K2O, eu ia falar 0, né? O K2O, a gente pode presumir, por exemplo, dá para pensar assim, né? Se fosse um exercício, que o K, a gente iria conseguir saber a coluna do K, porque o 2 é menos 2, e aí se ele precisa de 2, significa que o O é dos calcogênicos. Então, o outro também precisa ser dos metais alcalinos terrosos para conseguir ficar completo. Tá certo? Eu entendi o que você quis dizer, Leandro. Só que se você for pensando assim, você vai se confundir muito mais. Mas eu entendi o que você quis dizer. O que você falou tá certo. Só que não pensa assim, tá bom? O que você falou tá certo. Só deixa de lado. Deixa de lado. Aí você vai se confundir mais. O pessoal que ouviu se confundiu bastante até. Mas, basicamente, a coluna que o elemento tá é a quantidade de elétrons que ele tem que ganhar ou perder. No geral, eu posso considerar isso. O potássio, ele tá nos metais alcalinos. Tá na família 1A. Logo, ele só perde 1 elétron. Só que, como o oxigênio tem que ganhar 2, eu preciso de 2 potássios. E cada potássio está perdendo 1, e o oxigênio tem que ganhar 2. Que ele é um calcogênio. Beleza? Então, vamos lá. Agora, propriedades dos compostos iônicos. O que você tem que saber? Compostos iônicos. Eu botei aqui o sal de cozinha, o NaCl, e a cal, que é o CaO. É o cal virgem chamado aí também, que é emassar a parede, quem já bateu uma laje sabe o que é. Enfim. Os compostos iônicos, eles têm propriedades fixas. E essas propriedades são propriedades que vocês têm que saber. Quais propriedades são essas? Propriedades meio óbvias, assim. Meio dizendo diretamente. Toda vez que você precisar saber de uma propriedade de um composto iônico, você vai pensar, o sal é isso? Se o sal for isso, aquela propriedade está certa. Vamos lá. Sólido na condição ambiente de pressão e temperatura. O sal, na condição ambiente de pressão e temperatura, ele é sólido? Se o sal de cozinha é sólido, logo todos os compostos iônicos também vão ser sólidos, na temperatura ambiente geral. Elevados pontos de fusão e ebulição. O sal tem elevados pontos de fusão e ebulição? Você já viu o sal derretido, sal líquido? Já viu sal em forma de vapor? Então você não vai ver com muita facilidade, né? Então sim, você pode dizer que tem elevados pontos de fusão e ebulição. Para você transformar o sal que está na forma sólida para o líquido, vai ter que gastar muita energia. Para o vapor, então, maior ainda. Solúvel em água? O sal é solúvel em água? A Luana perguntou, todos os compostos iônicos são sais? Não. Nem todos os compostos iônicos são sais. Mas as características dos compostos iônicos são todas iguais às dos sais.
Então, eu tô generalizando como sal para ficar mais fácil na cabeça. Mas compostos iônicos podem ser sais, podem ser óxidos, podem ser ácidos, enfim. Em geral, como um todo, tá bom? Ácidos não, na verdade. Os compostos iônicos são polares ou apolares. A gente vai ver isso na próxima aula, Bianquinha. Pode deixar. Mas, no geral, assim, são polares. Tá bom? Já respondendo. Vamos lá. Então, eu tô falando para vocês pensarem no sal porque é o que mais fácil. Sal de cozinha você tem o tempo inteiro. Quando você quiser conferir uma propriedade, só você pensar no sal de cozinha. Botou ali, sal de cozinha é solúvel em água? Quem nunca fez gargarejo com água com sal, quando arrancou o dente, aí ficou tentando estancar o sangue? Aí botou o sal lá na aguinha, esperou o sal dissolver na água e começou a fazer gargarejo. Padrão, né? Normal, coisas de vida, todo mundo já fez isso. Então, você pode dizer que o sal é solúvel em água, sim. Então, logo, todos os compostos iônicos são solúveis em água. E aí, existe um fenômeno que os compostos iônicos fazem, que é a dissociação iônica. O que é a dissociação iônica? É um fenômeno específico, que é quando você joga um composto iônico na água, esse composto obrigatoriamente vai se quebrar e vai se dividir em cátion e ânion na água. Ele vai liberar cátions e ânions na água. Vai liberar. O sal, quando você joga o sal na água, ele quebra o composto de sal, e aí ele vira um Na+, e um Cl-, viajando ali pela água. Ou seja, ele libera os íons no líquido em que ele está, na água especificamente. Então é por isso que a gente chama de dissociação iônica, porque os íons se dissociam do composto e ficam soltos no ambiente. E os sais conduzem corrente elétrica no estado líquido, ou quando estão dissolvidos em água, mas não conduzem no estado sólido. Isso é importante. Sal de cozinha no estado sólido, ele não vai conduzir corrente elétrica. Agora, se você botar na aguinha ali o sal de cozinha, mexer bastante, aumentar um pouquinho a temperatura, aí ele pode ser que conduza corrente elétrica. Tá legal? Alguma dúvida com as propriedades? Eu quero só isso. Repete dissociação iônica? Repito. Dissociação iônica é o fenômeno onde os íons que compõem o composto iônico se desfazem. Eles saem do composto, eles se soltam, desprendem e ficam soltos no líquido. Ou seja, aqui onde eu tenho o C2O, que estava ali no composto, o K2O, ele vai se soltar do composto e vai ficar solto no ambiente. O K como K+, e o O como O-2, ou O2-. Tranquilo? Isso é dissociação iônica. Tô meio confuso na dissociação. Imagina assim, ó, pensa no sal, NaCl. O sal, quando você joga na água, ele vai se dissolver. Quando ele se dissolve, ele gera o Na+, e o Cl-. É como se você quebrasse uma molécula de sal ao meio e o Na ficasse solto na esquerda e o Cl ficasse solto na direita. Cada um com seus íons. O Na como Na+, e o Cl como Cl-. Pode falar, Leandro. Isso não é a mesma coisa do que ionização, não, né? Sim, posso dizer que sim. Então Posso dizer que é uma ionização. A dissociação iônica é uma ionização. Ionização, tá. Mas você entendeu, Odan? É só uma quebra do composto. O composto quebra e os íons são liberados no líquido que ele está. Então, a água é H2O e o sal é NaCl. Então, como que os elétrons se espalham no líquido? Não quer dizer que o Na vá se conectar com a água. Não é que o Na vai estar junto com a molécula de água. Ele vai estar só ali no ambiente, só vivendo, tá na dele. Ele não está se fundindo com a molécula de água obrigatoriamente, mas ele vai estar ali solto. Sacou? Ele não se junta com nenhuma outra molécula, ele fica dissociado livremente. Com íon livre. É assim que a gente chama. Isso acontece não só na água, mas acontece na atmosfera bastante também. Tem vários íons na atmosfera. Mas na atmosfera tem a ver com a baixa pressão, é outra história. Não cabe a gente conversar aqui. Ô, Peter, Tá bom? e o gosto do sal? Tipo, se a gente colocar água, sal na água, a gente sente o sal do sódio. Não, o gosto salgado. O gosto é... Eu não sei explicar o gosto, na verdade. Não conseguiria explicar. É como se os elétrons do sal ficassem vagando na atmosfera dos átomos da água. Os íons do sal. Quem que são os íons do sal? O Na+ é um íon, o Cl- é outro íon. Eles ficam vagando. Os elétrons não, os elétrons ficam padrão ali, na deles. Agora os íons ficam vagando. Beleza? Desculpa aí, Peter, brisado. Desculpa. Acho que ele apertou para sair. Uai.
Deve ter apertado. Deve ter saído sem querer. Ele apertou para sair. Pessoal, tá gravado, ele acabou apertando sem querer para sair, tá? Mas fiquem tranquilos, ele já tá voltando. E, gente, desculpa aí, eu fiz umas perguntas muito X, assim. Eu gostei dessas perguntas, Leite. Obrigado, Mário. Coraçãozinho. Tá com o microfone Você tá desligado. mudo. Fiz muita merda. Ah, voltei. Tudo certo, tudo sob controle. Vamos lá. Continuar aqui. Ô Dan, mas você pegou mais ou menos a ideia? Os íons, eles ficam soltos e são liberados no ambiente que ele tá. No caso, pode ser água, pode ser atmosfera, enfim. Beleza? Vamos lá, então. Inclusive, eu não sei se pra vocês é do mesmo jeito que eu. Tá. Bom, enfim, vamos continuar aqui a aula. Agora, essa foi a ligação metálica, ou ligação iônica, que é entre metais e ametais, ou entre hidrogênio e ametais, ametais, hidrogênio, enfim. Agora a gente vai trabalhar outras duas ligações, que são as ligações covalentes e as ligações metálicas. No caso, a gente já viu que... não sei se... Meu mic tá fazendo barulho estranho. Enfim. As ligações covalentes, elas são outro tipo de ligação entre outros tipos de elementos, e as metálicas são entre outros tipos de elementos. Vamos ver quais são essas, então. Ligações covalentes. É entre o quê? É entre ametal, semimetal e hidrogênio. Os elementos que envolvem as ligações covalentes são ametais, semimetais e hidrogênio. Esses são os elementos que vão compor as ligações covalentes. Nossa. Eu tô ouvindo um barulho muito forte. Ninguém tá ouvindo, não? Eu ouvi no comecinho, mas agora não. Nossa, pra mim tá fazendo barulho bem alto. Enfim, vou continuar, tentar ignorar. As ligações covalentes vão envolver ametais, semimetais e hidrogênio. E os metais, Pita, não fazem ligação covalente? Não fazem. Os metais fazem lá as ligações iônicas e as ligações metálicas que a gente vai ver depois. Ligação covalente é só entre ametal, semimetal e hidrogênio. E como é que funcionam essas ligações covalentes? Se nas ligações iônicas a gente tinha os átomos mais egoístas, ou no caso, um tentando roubar o elétron do outro e o outro querendo dar, né? Vou lá. Eu pego meu elétron aqui, não quero ele mesmo, não tô precisando dele, não tô afim de pegar ele. Você pega pra você e você fica tranquilo, eu fico tranquilo, todo mundo fica tranquilo. Ligação iônica é isso, todo mundo fica suave. Agora, na ligação covalente, não. Na ligação covalente, eles vão meio que disputar os elétrons em um compartilhamento. Como assim? Eu vou ter que, ao invés de ter uma doação de elétrons, eu vou ter dois átomos compartilhando os elétrons, mas meio que brigando por eles. Então, eles vão estar, ao mesmo tempo, dividindo os elétrons, mas, quando eu tenho átomos diferentes, átomos que não são do mesmo elemento químico, dois átomos de elementos químicos diferentes, eu vou ter uma espécie de disputa entre eles, que essa disputa é gerada por conta da diferença de eletronegatividade. Alguém consegue me lembrar o que é eletronegatividade? Alguém lembra? É o campo negativo? Tipo, a energia negativa? É a afinidade de... Pode falar, Sabrina. É a afinidade de atrair elétrons? Boa. É isso, Sabrina. A parte de energia, Núbia, é mais afinidade eletrônica, não eletronegatividade. Energia é afinidade eletrônica. Eletronegatividade é o que a Sabrina falou agora. É a capacidade dos átomos de puxar elétrons para eles. Então, os ametais, semimetais e hidrogênio têm uma eletronegatividade mais alta. A eletronegatividade deles em relação aos outros é mais alta que os metais, por exemplo. Logo, eles têm muita tendência a atrair os elétrons para eles. Só que como é uma ligação covalente, é uma ligação só entre ametais, semimetais e hidrogênio, ou seja, só entre átomos que têm eletronegatividade alta, como é que vai funcionar isso? Como é que um vai pegar o elétron? Como é que eles vão tentar dividir esse elétron? Basicamente, esse elétron que vai estar no meio deles não vai ser nem de um nem de outro. Vai ser dos dois ao mesmo tempo. Daqui a pouco isso vai ficar mais claro. Por enquanto está muito subjetivo, muito abstrato, né? Mas aos poucos a gente vai vendo aqui. Pera. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não, nada a ver. Então, essas ligações covalentes, elas imprimem compartilhamento de elétrons entre dois átomos. Eu tenho dois átomos que querem muito ter o elétron para eles, que eles têm eletronegatividade alta, eles querem puxar aquele elétron, só que como os dois querem muito, os dois acabam meio que
dividindo aquele elétron. Para não ficar nenhum sem, nem um outro sem. As duas dividem. Mas, como os átomos têm eletronegatividades diferentes, ou seja, eles têm vontade de ter aquele elétron diferentes, um átomo quer ter o elétron a mais do que o outro, ou então putz, eu quero esse elétron mais, hein, eu preciso mais dele. Aí o outro fica, não, eu preciso mais. Não, eu preciso mais. Fica picuinha ali para ver quem vai ficar com aquele elétron. E acaba que no final, eles acabam dividindo aquele elétron. Não fica nem com um nem com o outro, fica com os dois ao mesmo tempo. A gente vai ver que não é bem assim, mas a princípio as ligações covalentes é compartilhamento de elétrons, tá legal? E Pita, tá, compartilhamento de elétrons. Na ligação iônica, eu tenho que o elétron sai da camada de valência de um dos átomos, dos metais, e vai para a camada de valência do outro, do ametal. Na ligação covalente isso acontece também? Então, na ligação covalente, como não tem doação de elétrons, eu vou ter compartilhamento, um átomo vai ter aquele elétron na sua camada de valência, e o outro átomo também vai ter aquele elétron na sua camada de valência. Bonitinho, bonitinho. Pita, os dois átomos ficam com o mesmo elétron nas duas camadas de valência? Sim, normal. O elétron ele meio que fica no intermediário ali da camada de valência dos dois e meio que ocupa o espaço dos dois. Essa parte é a parte mais importante da ligação covalente. Se alguém não entendeu essa parte, pode perguntar. Alguém não entendeu? Então, você entendeu isso? Pita. Repete de novo, eu não entendi. Pode falar, Leandro. Sabe o hidrogênio? Sim. O hidrogênio, ele acaba fazendo, quando ele está com semimetais ou com já metais, ele vai fazer, isso significa uma ligação covalente, né? Eu sempre me confundo. Pode significar. Mas eu vou explicar isso na próxima aula, que é a aula de polaridade. Aí vai fazer mais sentido essa parte do hidrogênio. Por enquanto, vamos só começar a conversar sobre as características gerais. Beleza, é porque eu sempre, tipo assim, quando ele tá fazendo uma conexão ótima, uma ligação com os metais, aí seria ligação iônica. Isso. Tá, beleza, desculpa. Em geral, sim. Aí, beleza, vou repetir. O que é a ligação covalente? Ligação covalente é quando eu tenho dois átomos compartilhando elétrons. Normalmente, os átomos compartilham pares de elétrons. Os elétrons sempre estão organizados em pares, em duplinhas, elétrons irmãos. E os átomos acabam compartilhando esse par de elétrons. E aí, eu tenho dois elétrons, imaginem só, eu tenho um átomo que tem 6 elétrons na camada de valência e outro átomo que também tem 6 elétrons na camada de valência. Os dois precisam ter 8 elétrons para ficarem estáveis. Então, o que eles fazem? Cada um vai meio que emprestar um para ficar compartilhado entre os dois. Ou seja, os dois átomos, eles estão compartilhando os 2 elétrons, que acaba igualando a quantidade da regra do octeto que vai ter entre eles. Ou seja, eu tenho átomos compartilhando elétrons. É isso que é ligação covalente. Átomos compartilhando elétrons. Esse compartilhamento é normalmente de pares de elétrons. Você nunca vai ter átomo compartilhando só um elétron. Normalmente eles estão compartilhando 2 ao mesmo tempo. Ou múltiplos de 2. Ou 2 pares, ou 3 pares, 4 pares. Já não é muito comum 2 átomos compartilharem 4 pares entre si, mas existe em alguns casos. Só que no geral, átomos compartilham 3 pares de elétrons, no máximo, ou 2 pares, ou um par só. Enfim. Mas vamos ver agora na prática como é que isso funciona. Vamos ver aqui, ó. Professor, eu não entendi como a eletronegatividade tem a ver com a ligação covalente. A eletronegatividade funciona assim. Eu tenho 2 átomos que querem muito ter aquele elétron. 2 átomos querem muito ter aquele elétron. Vamos trabalhar com prática aqui, ó. O carbono. O carbono quer muito ter um elétron a mais. No caso, ele precisa de mais 4, né? Mas supondo aqui, ó. Ele quer muito ter esse elétron do hidrogênio. O hidrogênio só tem um elétron e o carbono quer ter esse elétron dele. Então, o hidrogênio também quer ter esse elétron do carbono. Os dois têm eletronegatividades relativamente altas. Então, o que vamos fazer? Enquanto o hidrogênio está puxando o elétron do carbono, o carbono está puxando o elétron do hidrogênio. Só que a força desse puxo, essa força que eles fazem para puxar os elétrons, não é suficiente para arrancar os elétrons da outra eletrosfera, como acontece na ligação iônica. Aqui, a força ela é meio que mediana. É como se fosse, de fato, um cabo de guerra. Aqui, ó. Eu tenho 2 átomos puxando muito, fazendo cabo de guerra com os elétrons ali,
só que nenhum consegue puxar com força a ponto de arrancar o elétron do outro. Os dois ficam puxando ali, meio que com uma força mais parecida. Deu para sacar? Entendi, E essa força entendi, que eles obrigada. puxam é meio que a eletronegatividade. E aí, ó, no caso, o carbono, ele precisa de 4 elétrons para ficar instável. Então, ele está fazendo uma ligação covalente simples com 4 átomos de hidrogênio, onde cada átomo de hidrogênio está emprestando um elétron para o carbono e o carbono está emprestando um elétron para cada um desses átomos. Ó. Na camada de valência do carbono, ele tem 4 elétrons. Aí, cada elétron do carbono está meio que fazendo parte do compartilhamento de elétrons com o hidrogênio. O carbono está compartilhando um elétron com o hidrogênio e o hidrogênio está compartilhando um elétron de volta. Ou seja, esses 2 elétrons que estão aqui entre o carbono e o hidrogênio, eles não fazem parte nem só de um nem de outro, fazem parte dos 2 ao mesmo tempo. Esses 2 elétrons estão na eletrosfera, tanto do hidrogênio quanto do carbono. Aqui é a mesma coisa. Esses 2 elétrons do hidrogênio aqui embaixo estão na eletrosfera tanto do hidrogênio como do carbono. Ou seja, tem sempre pares de elétrons que estão em 2 eletrosferas ao mesmo tempo. Beleza? Aí pode ser uma ligação simples, pode ser uma ligação dupla, que é quando eu tenho os elétrons compartilhando 2 pares de elétrons com o mesmo átomo. Uma ligação tripla, quando eu tenho compartilhamento de elétrons entre 2 átomos, compartilhando 6 elétrons ao mesmo tempo, ou seja, 3 pares. Aí pode ser 2 ligações duplas, 2 ligações simples, 3 ligações simples, 4 ligações simples. O Dan mandou um vídeo que intercalam os átomos, os elétrons intercalando os átomos. Boa. Vou botar esse vídeo no direcionamento da aula depois também, para deixar de ajuda para quem quiser. Mas então, eu tenho esse compartilhamento de pares de elétrons. Nesse compartilhamento, cada átomo está emprestando um elétron para o outro. Ou seja, para formar pares de elétrons, cada átomo empresta um elétron desse par. E aí, meio que esse par de elétrons é compartilhado pelos 2 ao mesmo tempo. Os 2 possuem esse elétron. É tipo aquele lanchezinho do café da manhã que fazem na escola, onde um moleque leva o bolo, o outro leva o refrigerante. Ah, leva refrigerante. Todo mundo queria levar refrigerante porque é mais fácil, não leva refrigerante. Refrigerante, levar pão de queijo, que é mais fácil também. Enfim. E aí, aquele pão de queijo, aquele refrigerante, aquele bolo que tá ali, eu levei o refrigerante. Mas não é só meu, é de todo mundo que quiser. Todo mundo que estiver precisando daquele refrigerante, pega lá. Aí, digamos que eu vou dividir refrigerante com a Fernanda, que é aniversário dela hoje. Aí, eu empresto o refrigerante, que é para nós 2 bebermos, e ela vai dar um pão de queijo. Aí, esse pão de queijo é tanto dela quanto meu. E o refrigerante é tanto meu quanto dela. Só que eu que emprestei o refrigerante e ela que cedeu o pão de queijo. Então, é como se fosse uma troquinha. O carbono, ele está cedendo um elétron e o hidrogênio está cedendo outro. Mas esses 2 elétrons do par correspondem à eletrosfera dos 2. Beleza? Isso aqui é meio que a pegada. A gente vai fazer vários exercícios e vai ficando mais fácil com o tempo. Mas, a princípio, a pegada inicial é essa mesmo. E falando em exercício agora, eu quero falar uma parada séria com vocês. Eu estou recebendo pouquíssimas ou quase nenhuma mensagem de vocês quanto a dúvida de exercício que tem na apostila, que eu tô Não seja por isso, não e tal. seja por isso, não seja por isso. Eu espero que vocês estejam metralhando os plantonistas e os monitores com dúvida de exercício, pessoal. Porque Eu tô tentando. se não tá vindo para mim, eu espero que vocês estejam mandando pros monitores, pros plantonistas, tá bom? Tipo, é o ideal que vocês mandem para eles. Mas como eu não tô recebendo nenhum, eu espero que estejam mandando para eles. Eu mandei pro Rômulo, eu falei, cara, Rômulo, vem aqui. Eu também mandei, tipo, tem uns Boa. exercícios que eu buguei a minha mente. Eu vou mandar o meu número aqui no chat só para facilitar para Eu vou te chamar agora. Vou te chamar agora. Pronto, mandei meu número. Eu acho que eu não tava botando os direcionamentos, né? Mas enfim. Não tenho medo de chamar ou os plantonistas, ou os monitores, ou mesmo a mim. O ideal é que você chame os plantonistas, porque os plantonistas estão ali também para tirar dúvida e etc. Eles estão nos canais do Discord sempre para tirar dúvidas também. Então apareçam também para tirar dúvida com os plantonistas. Mas quando vocês chegavam para mim, eu sabia o que estavam fazendo. Como não tem ninguém chegando, eu não sei se estão fazendo ou não. Mas se não estiverem chegando para mim, mas estiverem chegando para os plantonistas, perfeito. O importante é fazer exercício e tirar dúvida, tá legal? Não tenho medo de tirar dúvida. Luana, você tá com a mão levantada, você quer falar? Eu esqueci de abaixar, desculpa. Ah, tranquilo, suave. Enfim, vamos lá. Continuando aqui. Fórmula eletrônica. A ligação covalente, ela também tem a fórmula eletrônica dela.
mas também é chamada de fórmula de Lewis, porque foi Lewis que definiu essa fórmula, enfim. A fórmula eletrônica, o que tem? Na ligação iônica que a gente acabou de ver, a fórmula eletrônica, a gente está evidenciando os elétrons. O elétron está indo do metal e saindo e indo até o ametal. O elétron vai do metal para o metal. Na fórmula eletrônica, o que a gente quer saber? A gente quer saber como está a organização dos elétrons. A gente quer saber como que os elétrons estão se comportando entre as ligações dos átomos. Tá legal? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai evidenciar os elétrons das camadas de valência de todos os átomos. E para isso tem algumas etapas, tá legal? Tem algumas etapas nessa fórmula eletrônica. Eu quero que vocês anotem as etapas. Para vocês montarem a fórmula eletrônica, vocês precisam seguir uma etapinha. E esse jeito aqui, como o Leandro falou no começo da aula, é uma das formas de você fazer a fórmula eletrônica dos átomos, que é a que é mais simples e é a que os vestibulares normalmente estão cobrando hoje em dia. Para você saber. Eu acho que o Dan comentou ainda agora de ligação dativa. Ligação dativa a gente vai falar depois também, mas é algo que os vestibulares não cobram mais porque já foi provado que isso não existe. Ligação dativa foi algo que foi inventado só para tentar deixar mais dinâmico, mas é errado falar que ligação dativa existe. O que existe é a organização por fórmula eletrônica de Lewis. Beleza? E eu vou explicar esse método para vocês. E aí, quem já sabe fazer a fórmula da dativa com a dativa, continua fazendo. O resultado final tem que ser o mesmo. No final tem que ser o mesmo, só que desse jeito aqui é mais fácil. Agora, se você conseguir fazer dativa e você achar que é mais fácil, não tem problema nenhum. O importante é ser final, o seu mesmo no final, tá bom? Vamos lá. Primeira etapa da fórmula eletrônica. Como é que você vai achar a fórmula eletrônica da ligação covalente? Primeiro passo. Você vai indicar a quantidade de elétrons que tem na camada de valência de cada átomo. Você vai ter que indicar a quantidade de elétrons que tem em cada átomo. No geral, as fórmulas eletrônicas, elas são assim, ó, só pra vocês saberem. Elas são desse jeito, evidenciando a quantidade de elétrons que eu tenho em cada átomo e quais elétrons estão sendo compartilhados. Quantos pares de elétrons estão sendo compartilhados. Mas o primeiro passo é vocês saberem a quantidade de elétrons que eu tenho em cada átomo. Eu estou fazendo aqui o exemplo com H2O, que é a molécula de água, a molécula que a gente conhece mais e a que a gente vai mais ver se repetindo. Então, na molécula de água eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio para fazer a ligação covalente. Na fórmula eletrônica eu vou fazer o quê? Eu tenho 1 elétron do hidrogênio, 1 elétron do outro hidrogênio e 6 elétrons do oxigênio. Essa quantidade de elétrons estão nas camadas de valência. Eu vou separar a quantidade de elétrons e vou somar ao todo. Ao todo eu tenho quanto? Tenho 8 elétrons. Guarda esse número. Ao todo eu tenho 8 elétrons. Na minha ligação covalente, eu vou ter que colocar esses 8 elétrons na tela. Esses 8 elétrons que vão aparecer, eles têm que estar aparecendo na ligação. Eu tenho 2 elétrons vindo dos 2 hidrogênios e 6 elétrons vindo do oxigênio. E aí, o que eu vou fazer? Segundo passo, eu vou posicionar o átomo que tem a maior valência no meio e os átomos que têm as menores valências nas extremidades. Valência, lembra? É aquela ordenzinha que eu falei para vocês. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Metais alcalinos terrosos, aí família do boro, do nitrogênio, do carbono, calcogênios, halogênios. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Valência é a quantidade de ligações que um átomo consegue fazer. Basicamente isso. E o átomo que tem a maior valência entre o hidrogênio e o oxigênio é o oxigênio. Porque o oxigênio tem valência 2 e o hidrogênio tem valência 1. Tá bom? Então eu vou ter o oxigênio no meio e o hidrogênio nas extremidades. Esse é o segundo passo. Posicionar o átomo de maior valência no meio e os de menores valências nas extremidades. Terceiro passo, eu vou fazer uma ligação simples entre todos os átomos. Eu vou colocar uma ligação simples entre todos os átomos. O que é uma ligação simples? O que é fazer uma ligação simples? É colocar o compartilhamento de um par de elétrons. Fazer uma ligação simples é eu compartilhar um par de elétrons entre os átomos. Ou seja, entre o oxigênio e o hidrogênio da esquerda tem que ter uma ligação simples, que é esse par de elétrons aqui. E entre o oxigênio e o hidrogênio da direita, eu tenho que ter outra ligação simples, que é esse par de elétrons. Fazer uma ligação simples quer dizer que esses pares de elétrons estão sendo compartilhados. Esse par de elétrons não é nem só do hidrogênio, nem só do oxigênio. É dos dois ao mesmo tempo. Esse outro par de elétrons é a mesma coisa. Ou seja, tem uma ligação simples aqui e outra ligação simples aqui. Tá bom? Alguém se perdeu até agora no terceiro passo? Meu cachorro tá maluco lá atrás, deixa ele. Ô, Pita, só queria fazer uma pergunta. Ed! Tá, pode falar.
Quando num elemento que fica no meio, tirando a molécula da água, geralmente eu posso dizer que no centro fica o elemento menos eletronegativo? Não. No geral, fica no centro aquele que é mais... tem a maior valência. A eletronegatividade não faz com que ele fique no centro. Tá Até bom. porque o flúor quase nunca vai ficar no centro. Normalmente o flúor, que é mais eletronegativo, vai ficar na extremidade. Eu aprendi que era o que tinha menos eletronegativo, que nem o SO2. O S fica no meio e os Os ficam nos cantos. Ah, sim, tá. Tá bom. Tá, faz sentido também. Faz sentido. Eu posso falar que o menos eletronegativo normalmente vai ficar no meio também. Faz sentido. Tirando a água. É. Tá bom, obrigada. Aí, vamos lá. Quarto passo, então. Terceiro passo. O terceiro passo é fazer uma ligação simples entre todos os átomos. Eu vou pegar 2 átomos de 2 em 2 e vou fazer uma ligação simples entre eles. Pita, por que o hidrogênio não faz uma ligação simples com outro hidrogênio? Você toca, pô. Esse Pita é otário, fica fazendo pergunta trouxa pro Pita. Não, brincadeira. Ninguém é otário, não, foi mal. Mas o Pita é. Enfim, o hidrogênio da esquerda, ele tá fazendo uma ligação simples só com o átomo do meio. O hidrogênio da direita tá fazendo uma ligação simples só com o átomo do meio. Os átomos das extremidades nunca vão se conectar entre si, sabe? Tipo, não vai existir isso. Normalmente, só quem vai fazer várias ligações é o do meio. Ou quando eu tenho muitos átomos, o outro átomo faz 2 ali ligações. Enfim. Tá legal? Professor, Pode falar. eu não entendi quando você falou aquele negócio do 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Isso é valência. Valência é a quantidade de ligações que um átomo consegue fazer. Que a gente falou na aula de propriedades periódicas. Sim. Esse 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 é a ordem que a valência cresce nas colunas da tabela, nos grupos. Metais alcalinos tem valência 1, alcalino terroso, valência 2, família do boro, valência 3, família do carbono, família do nitrogênio, valência 3 também, família do carbono, valência 4, aí família do calcogênios. Eu me enrolei todo. Enfim, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Essa é a ordem. Tá bom. Isso. Tá bom? Obrigada. Quarto passo. Quarto passo que você vai fazer depois vai ser estabilizar os átomos das extremidades de acordo com a regra do octeto. Pita, aí você me fudeu. O que é estabilizar, Pita? Pelo amor de Deus. Estabilizar é colocar 8 elétrons nos átomos das extremidades. Só isso. Estabilizar é isso. É colocar 8 elétrons nos átomos das extremidades. De acordo com a regra do octeto. Então, se eu tenho que cada átomo está com 2 elétrons e a regra do octeto é com 8, eu vou colocar mais 6 elétrons em cada átomo. Pita, mas aí não vai ter elétron suficiente, não sei o quê. Relaxa. O importante é você estabilizar os átomos das extremidades com os elétrons que você tem. Tá bom? No caso, o hidrogênio, ele fica estável já com 2 elétrons. O hidrogênio, ele já fica estável com 2 elétrons. Então, os hidrogênios já estão estáveis. Agora, se eu tivesse um outro átomo que precisa de 8 elétrons para ficar estável, o que eu faria? Eu iria pegar a quantidade de elétrons que eu tenho e vou preenchendo cada átomo da extremidade até acabar os elétrons. Então, como eu tenho 8 elétrons e eu já usei 4, eu colocaria mais 4 aqui e já teria acabado os elétrons. Depois a gente veria como isso funcionaria no futuro. Mas o importante de saber no começo é... Ah, que fofo, Fê. Cachorrinho é fofo. O importante é você balancear e estabilizar os elétrons das extremidades, tá legal, pessoal? O quarto passo é só você estabilizar os elétrons das extremidades. Eu tenho 8 elétrons ao todo, eu já usei 4. Eu vou ver quantos eu ainda tenho para conseguir estabilizar os elétrons das extremidades. Ou seja, fazer com que tenha 8 elétrons nas extremidades. Se acabar os elétrons, eu paro. Acabou os elétrons, eu parei. Eu não estabilizei todos, eu parei. Aí, depois, eu vou para o quinto passo. Mas, Leandro, qual foi? Como que o senhor conseguiu entender que era 2 no oxigênio? Como assim? Que era 2 elétrons no oxigênio. O oxigênio, ele, por natureza, ele vai atingir a configuração do gás nobre, que é o hélio. O hélio, ele é uma das exceções da regra do octeto. Ele fica estável com 2 elétrons na camada de valência, não 8. Aí o hidrogênio vai ficar estável do mesmo jeito. Aí o boro também, às vezes, ele vai ficar estável só com 2 elétrons também, mas é quando ele está fazendo ligação iônica só. Mas dos ametais, quem vai ficar estável com 2 elétrons é só o hidrogênio.
Meu Deus. Mas é só isso. Tá. O hidrogênio fica estável com 2 elétrons. Tá bom? Tem outras exceções da regra do octeto também, mas a gente vai trabalhar de uma por uma. Na próxima Mas aula. a gente tenta fazer estabilização do hidrogênio, por isso que a gente coloca 2 no oxigênio? Não. Essa ligação simples que a gente fez aqui é do passo 3. Essa ligação simples é do passo 3. No passo 4, o próximo passo seria estabilizar os átomos das extremidades, colocando os elétrons que precisam, que estão faltando. Como o hidrogênio já está estável, eu não vou colocar mais nada. O oxigênio meio que ele ganhou 4 elétrons aí do compartilhamento por tabela. Tá bom? Tá. Por exemplo, se fosse um carboninho aí o carboninho precisaria de mais uma ligação, né? No meio ou na extremidade? Tá falando. Não, por exemplo, se tivesse... se... Relaxa, a gente vai ver esse exemplo. Eu vou deixar o Tá. exemplo para depois, tá bom? Vou cortar a sua dúvida e depois a gente vê esse exemplo. É o próximo exemplo, na verdade. Aí o quinto passo. Colocar os elétrons restantes, aqueles elétrons que sobraram, no átomo central. Pita, não sobrou elétron. Tranquilo, não sobrou elétron, você pula esse passo. Mas se sobrar, você coloca todos os elétrons que sobrou no átomo central. Isso se todos os átomos da extremidade ficaram estáveis, né? Ficaram com 8 elétrons, ou no caso do hidrogênio 2. Aqui, o hidrogênio já ficou estável com 2 elétrons, cada um. Ou seja, eu vou colocar os átomos que sobraram no átomo central. Os elétrons que sobraram no átomo central. Ao todo, eu tinha 8. Eu usei 4 na hora da ligação simples, lá no passo 3. Sobraram 4, eu vou colocar esses 4 no átomo central. O sexto passo é fazer o compartilhamento de elétrons de 2 em 2, de forma que todos os átomos atinjam a regra do octeto. Esse é o sexto passo. Fazer o compartilhamento de elétrons de forma que todos os átomos atinjam a regra do octeto. Vamos lá. O que seria fazer esse compartilhamento de elétrons? Seria fazer mais ligações duplas. Aqui, eu tenho algum átomo que não está estável? Eu tenho algum átomo que não está estável ainda? Todos estão estáveis, eu acho. O oxigênio ele fica estável com 8 elétrons sempre. O oxigênio sempre fica estável com 8 elétrons. Ele já está com 8 elétrons. Ele está fazendo 2 ligações simples e está com 4 elétrons ali só nele. Ou seja, já ficou estável. O oxigênio está bonito. Não precisa mexer nele. Está suave. Está na paz. Ou o hidrogênio está estável? Está estável também. Então não precisa fazer nada. O sétimo passo no caso, é o passo final. Se o átomo central não ficou estável, depois de você fazer tudo, ou ele é uma exceção à regra do octeto, que a gente vai ver, ou deu ruim. Aí você tem que fazer de novo. Peter, como é que eu sei se deu ruim ou se ele é uma exceção à regra do octeto? Você vai ter que decorar quais átomos podem fazer exceção à regra. E a gente vai ver na próxima aula quais átomos. Mas, só para tirar uma dúvida de como é que seria quando eu não tenho os elétrons normais, eu faço aqui também na próxima aula o outro tipo de distribuição eletrônica, de fórmula eletrônica, que é quando eu tenho átomos que não se estabilizam só com 2 elétrons. No caso do enxofre, eu vou estabilizar com 8, no oxigênio eu vou estabilizar com 8 também. Aí, na aula de hoje, eu vou querer que vocês façam exercício, mas os exercícios dessa aula que eu botei no site, vocês ainda não conseguem fazer todos. Eu acho que vocês fazem no máximo 1 ou 2. Mas tentem fazer todos os exercícios da ligação iônica que vocês já conseguem bem tranquilamente, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, lembrem, chamem os plantonistas, chamem os monitores, ou me chamem também. Tá legal? O que vocês preferirem. Aí, mas tentem fazer, é importante tentar fazer. E aí, na próxima aula, a gente vai fechar essa parte de conteúdo de ligação interatômica e eu vou mandar uma listinha para vocês também. E aí, vocês já façam a listinha, talvez a listinha seja um pouco mais longa, mas a ideia é vocês irem fazendo para treinarem mais e exercitarem mais vezes. Tá legal, pessoal? A aula de hoje fica por isso. Na próxima aula, a gente vai retomar aqui desse ponto. E a Isa já tá aí também? Oi, Isa, tudo bom? E a gente se vê semana que vem, galerinha. Até mais. Beijão.